A paz do Senhor sobre a sua vida nessa segunda-feira abençoada. Olá a todos, chegando segundas de adoração, ansiosos aí para adorar ao Senhor. Você que está entrando na nossa rede social agora, fica aí com a gente. De repente você veio da devocional, né? Sim. A gente tem divulgado a segunda de adoração durante a devocional. Então de repente você viu a devocional no nosso YouTube, no nosso TikTok e está chegando aí, fica aí, porque nós vamos adorar ao Senhor. Vamos sentir a presença do Senhor nessa noite. Vamos receber o recado do Senhor. E tudo isso em 1 hora, né? Amém. Mais ou menos, né? Amém. Que o Senhor fale com a gente. Já tem gente chegando aqui no Instagram. Só família. A família está chegando. Pai, mãe. Ei, que coisa boa. Dona Gláucia, minha irmã, também chegando aí. Isso aí. Vamos chegando. Vamos divulgando. Mandando aviãozinho aí para outras pessoas. Mandando coraçãozinho aí, ó. Clicando no coraçãozinho para o Instagram mostrar a live. E vamos aguardar o pessoal que chega para a gente adorar o Senhor toda segunda-feira. Ednê, boa noite, querida. Deus abençoe. Amigos da música tá aí também. Boa noite, Pai, boa noite. E esse momento, oi, Ednê. É o momento da interação mesmo, de todo mundo chegando, da gente falando, da gente aquecendo o nosso coração. Eu sei que o Senhor vai falar com a gente hoje, algo da parte dEle. E Ele pode usar uma canção, um momento de clamor, a ministração da palavra, enfim. Se isso tudo é para Ele, Ele usa como Ele quiser, não é? Então que a gente esteja bem atento, vocês aí, nós aqui, para percebermos a direção que o Espírito dará a esse momento de culto, a essa live de adoração. E aí Ednê está dizendo, graça e paz, pega leve, hein? Ednê dizendo que sempre tem um puxãozinho de orelha aí, especial, do Senhor. Amém. Que o Senhor nos corrija, né, Ednê? Nos aponte o caminho, nos direcione. Simone chegando também. Boa noite, Simone. Deus te abençoe, querida. E aí, gente, como é que estamos de devocionais acompanhando? Tem sido bênção. Para nós tem sido tão bom. Que seja para vocês também. Nós temos uma ação essa semana, né? Temos. Fiquem ligados aí na devocional, né? Da quinta-feira. Tem uma ação legal que a gente vai propor. A paz, Simone, Deus te abençoe. E que esse alimento diário das devocionais, que esse alimento semanal das lives, que a nossa leitura bíblica diária possa nos aproximar do Senhor. Isso tudo acontece lá no nosso grupo de WhatsApp, nas nossas redes sociais. Então, se envolva em tudo que está acontecendo no Comunhão e Adoração. Amém, Ednê. Bênçãos sobre bênçãos. Que bom. Tem sido realmente um divisor de águas, assim. Todos os dias, meditar na palavra do Senhor e aplicá-la. Muito bom, uma bênção. Vamos para a primeira canção, amor? Vamos adorar o Senhor dizendo que Ele é grande. Amém. Nosso Deus é supremo. Amém. Erga sua voz em adoração a Ele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Declare, queremos o teu nome engrandecer.
por tal obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e os céus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tal obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Declare céu e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tal obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, nesta noite adoramos um Deus vivo, um Deus que é eterno sobre toda a terra e sobre todo o céu, Deus. Um Deus que é grande, um Deus que é supremo, mas um Deus que se preocupa com as nossas vidas nessa noite. Então iniciamos esse culto fazendo essa declaração de amor ao Senhor, mas sabendo que o Senhor está aqui conosco nessa noite. O Senhor se preocupa com cada vida aqui nessa noite, apesar da sua grandeza, da sua magnitude, da sua realeza. O Senhor é um Deus de perto, está presente no nosso dia a dia, caminhando conosco, nos direcionando para cada passo que vamos tomar, Deus. Muito obrigado pelo Senhor, e que nesse culto, nessa noite, ninguém possa sair daqui sem sentir a sua presença. Invada, Senhor, cada lar nessa noite. Toque nos corações, a sua presença possa estar sendo sentida através dessa live, ó Deus, através desse culto, e que o teu nome seja engrandecido em cada lar, em cada bairro aqui representado. Fale conosco nessa noite, Senhor. Nós queremos sentir a sua presença. No nome do Senhor que oramos. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lúcia chegou. Boa noite, Lúcia. Todos são bem-vindos a esse momento de culto. Amém, Simone. Louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Patrícia chegou também. Pati, quanto tempo! Rio Grande do Sul presente. Deixa eu ver aqui. Isso. Boa noite, Patrícia. Deus abençoe você. Beijo nessa sua terra família. aí.
Que o Senhor esteja protegendo e cuidando de vocês. Patrícia fez aniversário um dia desses atrás aí. Parabéns para Patrícia. Que Deus te abençoe, querida. E todos que estão aqui. Saudades também. Que bom você estar aqui. A gente estava cantando essa canção, ela é tão antiga. Estava lembrando na célula, essa semana passada, nós estávamos conversando sobre essas canções que nunca vão morrer. Porque são canções de adoração ao Senhor, canções que elevam o nosso pensamento ao Senhor, canções que declaram quem Ele é, o poder e a grandeza do nosso Deus. E a gente sabe que Ele é o Deus que pode agir na nossa necessidade, em favor da nossa vida. É um Deus que pode reverter qualquer história, qualquer quadro. Então louvado seja o nome do Senhor, porque já encontramos a Ele, porque temos acesso a Ele através da cruz de Cristo, e nossas canções podem chegar ao coração do Senhor. Então aproveite essas canções e entregue a sua adoração. A gente está aqui só para facilitar esse momento, mas a adoração é nossa, vocês aí, nós aqui. Porque o Senhor está entre nós e Ele quer receber. Então imagine mesmo o Senhor aí com você, recebendo suas canções, sua adoração em forma de canção, recebendo suas orações e Ele ministrando ao seu coração. Amém. Está na hora de fazer aquela live de canções antigas, né? Fizemos ano passado, fizemos o culto presencial com canções antigas, mas também fizemos numa live. Fizemos. De repente, semana que vem, né? A gente faz aí nossa enquete. Isso aí. Canções que você quer que cante lá no culto, né? Essas canções lindas, como Grande é o Senhor, como Tu és soberano. Isso aí. Como Sonda-me, como Consagração. São canções aí eternas, né? Porque foram feitas, eu tenho certeza disso, porque elas permanecem sob a orientação do Espírito Santo de Deus para cada autor, para cada compositor que foi feito. Amém. Então quem sabe aí semana que vem as canções antigas conduzindo aí nossa adoração. Nossa querida Valnísia chegou. Sinta-se abraçada, Valnísia. Um beijinho no seu coração, querida. Que Deus abençoe você, Anne, Andrei. Continue segurando na mão de vocês, conduzindo vocês. Nós amamos vocês, hein? Vamos adorar juntos, Val. Em nome de Jesus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Diga: não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo, aleluia, de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. Ele é o Deus das montanhas, o Deus das montanhas também. É o Deus dos vales, e não há lugar, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus.
o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Mais uma vez, não há nada, nada melhor, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Amém. Aleluia. Pode vai até embora, né? Ah, deixa aí. Você precisa crer nisso, que só o Senhor pode fazer. Ele pode transformar toda a situação adversa numa situação de bênção, de festa. Amém. Esse é o nosso Deus, você precisa crer nisso. Amém. Eu quero te desafiar. Eu sei que Ângela entrou. Boa noite, Ângela. Aldinete entrou. Geis entrou. E aí a Glaucia falou assim: eu amo essa parte da música. E aí eu quero te desafiar a escrever aí nos comentários o que só o Senhor pode fazer. Vamos lá? Vamos relembrar coisas que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer o sol nascer e se pôr lindamente, mesmo que para nós o dia esteja nublado. Esse espetáculo acontece lindamente todos os dias. Ângela está dizendo milagres, só o Senhor pode fazer. E aí é importante que a gente saiba, diga e repita: milagres só o Senhor pode fazer. Então, escreva aí nos comentários o que o Senhor pode fazer. O impossível só o Senhor pode fazer. Não é, Ednei? Aquilo que é possível, aquilo que cabe a nós, a gente precisa fazer. Mas tem uma hora que chegamos a um limite e aí o Senhor entra com o impossível. Aleluia. Simone está dizendo: só o Senhor pode curar e transformar o choro em riso. Aleluia. Amém. O Senhor pode transformar o choro em riso. A Lúcia está dizendo: o Senhor pode fazer tudo o que Ele quiser, não é, Lúcia? O que Ele quiser. Há umas situações, há umas doenças que a gente não ora pela cura, porque a gente acha que não tem. E é nessas horas que a gente tem que lembrar: o Senhor pode tudo, o que Ele quiser fazer. Ele tem todo o poder. O verdadeiro consolo só o Senhor pode dar. Às vezes as palavras de um amigo, o ombro amigo, vai ajudar. Mas aquele consolo verdadeiro, só o Senhor pode fazer. Só Ele pode dar. Olha que lindo.
Como é bom a gente trazer à memória, como disse Jeremias, aquilo que nos dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E há coisas que nos dê mais esperança do que relembrar o que o Senhor pode fazer. Valnísia está dizendo: Deus é inexplicável, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ninguém melhor do que Val para declarar isso. Que coisa linda! E é isso, viva isso, Val. Eu sei que você tem vivido isso na sua vida. Que maravilha é poder viver as verdades do Senhor. Aleluia! Carmelita chegando, Deus te abençoe, minha querida. Estamos no momento de declarar, Carmelita, o que só o Senhor pode fazer. Já falamos tantas coisas. Se você quiser compartilhar o que para você aí, que vem na sua mente, que só o Senhor pode fazer, entre nesse movimento de adoração, porque quando a gente declara coisas sobre o Senhor, a gente está adorando Ele. Nós vamos adorar o nome de Jesus? Esse nome que tem poder para fazer tudo isso. Aleluia! Tudo isso que foi dito, o nome do Senhor Jesus, Ele tem poder para realizar todas essas coisas, milagres, Amém, amém. o impossível, a cura. Amém. O nome de Jesus, Ele é poderoso. Aleluia! Ednê está dizendo: purificar minha mente e meu coração, só o Senhor pode fazer. O coração do homem é enganoso. A nossa mente é onde muitas vezes começam todas as nossas mazelas. Ele é capaz de purificar, como um ouro é purificado ali no fogo, para que se extraia o melhor daquela pedra. Que Ele purifique a nossa mente e o nosso coração. Só o Senhor pode me fazer vencer o dia. E você tem vencido todos os dias até aqui, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, Gláucia. Ebenezer, até aqui. E amanhã você declarará de novo: Ebenezer, até aqui. O Senhor pode fazer você vencer o seu dia. Glória a Deus. Adore o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais
chegará o dia que todo joelho se dobrará. Aleluia. E toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Amém. Amém. Para a glória de Deus Pai. Amém. Então confie nesse nome. Tudo que você colocou listado aí, e até que se você não colocou, mas você tem no seu coração, sim, Ele tem poder para fazer. Amém. Amém. Essa semana, devocional de amanhã, né? Vai falar sobre fé. Não perca a devocional de amanhã, vai falar sobre fé. A devocional vai nos chamar, né, para a realidade da nossa fé. Será que você tem fé? Será que você está praticando a sua fé? Então, não perca a devocional da manhã. Então, você precisa crer que o Senhor Jesus, Ele tem poder para curar as doenças mais horríveis. Ele pode renovar a situação do seu casamento, amém, da sua família, amém, a sua situação financeira. Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia, aleluia. A Carmelita disse: Deus pode fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Márcio já dando spoiler da devocional de amanhã, e a gente já quer dar spoiler da devocional de quinta, que a gente vai lançar um desafio lindo na quinta. E vamos nos alimentando, queridos, vamos nos enchendo dele, da presença dele. Hoje, gente, que devocional linda, falando sobre a melhor companhia, o desejo do Senhor. O Márcio sempre lembra isso. Ele nos criou para a glória dele, e o desejo dele era viver conosco aquilo que ele vivia com Adão e Eva lá no Éden, antes da queda. No fim da tarde, bater um papo, saber como foi o dia. Jesus, o Deus Pai, o Espírito Santo, eles querem ser a nossa melhor companhia. Há espaço na agenda de Deus para você, querido. Depois você vai lá e compartilha a frase, já está no Instagram do Comunhão, que fala sobre isso. Às vezes é a gente que não chega, é a gente que não busca, é a gente que está corrido, é a gente que está longe. Mas Ele quer se relacionar. E que bom, Ângela, que você está amando as devocionais. Glaucia e Ednei dizendo que amam essa canção que acabamos de cantar. Linda também, poderosa. Todas as canções que falam sobre Ele. Falando nisso, a Simone tremendas. Já pediu alguma canção para a semana aqui. Que vem. Eu acho que é Nas Estrelas. Depois repete aí, Simone, que a gente estava cantando e subiu a sua solicitação. Confirma se é essa, tá? Enquanto a gente vai cantar, e o Espírito que te conduz, né, o culto, amém, né? Nós vamos encaixando aqui as canções, mas a gente tem organizado, né? Sim. Já tem algumas canções aqui que a gente deixa separado, e tudo está caminhando para o poder de Deus. Nós falamos que agora cantamos que o nome de Jesus é poderoso, passará feridos, e agora nós vamos cantar essa canção que Ele acalma o vento. Amém. É aquele que aquieta o mar. Amém. É aquele que tira a força do fogo, né? Nós lembramos aí da passagem dos jovens lá, de Daniel na cova de leões, né? E dos jovens também na fornalha. A Bíblia fala que existiam 3 jovens que foram jogados na fornalha, e daqui a pouco o rei viu 4 homens ali dentro. Glória! Então esse é o nosso Senhor. E aqueles jovens saíram a Bíblia é maravilhosa, né? Relata que nenhum pelo do corpo deles foi chamuscado, né? Nem cheiro de fumaça. Esse é o nosso Deus. Você precisa crer nisso. E nós vamos cantar aqui, mesmo que o inimigo tente aí te jogar em qualquer situação embaraçosa, você tem um Deus que é maior que ele. Amém. Algum pastor já falou que o diabo, quando ele chega diante do Senhor, ele se curva. Aleluia. Ele presta continência ao Senhor, porque ele é fraco diante do Senhor. Aleluia. Então que nessa noite, essas canções que estão levando para isso, para você não ter dúvida do que o Senhor, Ele é poderoso, e Ele é o que manda na natureza, amém, nas nossas vidas, amém, manda no inimigo. O inimigo não pode te tocar sem a permissão do Senhor. Amém. Lembrei de Jó. Ó, a Simone está confirmando. Nas estrelas vejo a sua mão. Ah, é linda essa. Live de semana que vem. Músicas antigas, hein? A gente vai colocar no Instagram lá, vai colocar no nosso grupo, enquetes, participem. Já vai ser um aquecimento, quem sabe, aí pro segundo semestre, o nosso culto, né? Que nosso culto presencial de hinos que marcaram as nossas vidas, né?
Eu acho que é esse um tema, né? Já fizemos tanto tema. Canções que marcaram as nossas vidas. Então já vai ser um esquenta aí para semestre que vem, se Deus quiser. Ore por isso. Está fazendo falta o nosso culto presencial. Então que Deus aí desembarace tudo aquilo que está atrapalhando aí, para que a gente possa estar se reunindo juntos aí, louvando ao Senhor, olhando um no olho do outro, adorando o Senhor, levantando as mãos, depois fazendo aquela confraternização linda que a gente sempre faz. Amém. Embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Ele é quem? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Declare novamente o inimigo. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas ele não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas aleluias, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Vamos crendo a partir dessa canção para o nosso momento de clamor, Vamos, de oração. confiando nisso, né? Confiando que esse é o Deus que faz, Deus que fez, Deus que fará. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se você tem pedidos de oração, esse é o momento para você compartilhar. Até mesmo se você estiver assistindo essa live depois, porque ela fica salva tanto no Instagram
quanto no YouTube e por partes também no TikTok. Então você pode fazer pedidos de oração nos comentários, mesmo que seja um outro dia, porque a gente está sempre acompanhando, sempre respondendo, e a gente quer orar pela sua causa, pela sua questão. Nós, semana passada, oramos por consolação na família da Valnice, e hoje ela está aqui com a gente. Nós vamos continuar clamando pela nossa querida Valnice, pela Anne, pelo Andrei, que o Senhor derrame sobre eles graça, bondade, misericórdia, sabedoria, discernimento, coragem, alegria, paz, em nome de Jesus. E sobre cada um que está aqui hoje, o Senhor sabe as suas questões, o Senhor sabe como está seu coração, o Senhor sabe do que você está lembrando agora, o Senhor te vê, o Senhor te ouve. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe a dor que você está sentindo agora, seja ela física, seja ela emocional. O Senhor te conhece. E nós estamos no mês de maio e vamos orar pelas famílias, bem especificamente hoje. Coloque sua casa no altar do Senhor. A Simone agradece pela auditoria no trabalho. Oramos semana passada, correu tudo bem, graças a Deus. Olha que bênção. Oramos hoje no grupo sobre a entrevista de emprego da Maria Augusta, e ela vai para outra etapa. Glória a Deus. Que o Senhor faça o melhor para Maria Augusta e que ela perceba nesse movimento o agir de Deus, a boa mão do Senhor conduzindo, e ela entregue-se a esse poder que é o Senhor, a esse amparo, a esse Deus que faz. Então que o Senhor continue a conduzir esse tempo na vida da Maria Augusta, em nome de Jesus. Aldinete pede consolo às famílias da Nayane, é verdade, aos familiares. Oh, Aldinete, que Deus Senhor esteja consolando vocês da mesma forma, com as consolações que Ele vem consolando tantos outros servos. Que seja derramado sobre a família da Nayane, sobre vocês, o consolo do Senhor. A Geise pede oração pela Jennifer, uma amiga de trabalho. Que o Senhor visite a Jennifer em nome de Jesus. Que o Senhor derrame sobre ela graça, sabedoria. Que o Senhor se revele a ela de forma ímpar, pessoal e direta, em nome de Jesus. Carmelita pede oração pela sua saúde. Só Deus sabe o que eu estou sentindo. Carmelita, que o Senhor venha com bálsamo sobre a sua saúde, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos nos unir. Escolha um desses pedidos, ore, leve esse pedido para você nessa semana. Escolha um desses pedidos que subiram aí no comentário e se aproprie, cuide dessa pessoa em oração, em nome de Jesus. Nós somos uma família, nós somos um povo que ora e que já viu muito milagre do Senhor, e a gente continua crendo que o Senhor continua fazendo. Gustavo querido, seja bem-vindo. Saudades, Gustavo. Tão presente nos cultos, né? Presenciais, tão ajudador ali. Bom ter você aqui com a gente, Gustavo. Deus te abençoe. Chegou na hora da oração. Que o Senhor visite a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, como é bom ter o Senhor como Pai. Pai mesmo. Aquele com quem nós podemos contar. Aquele com quem nós podemos nos abrir. O Pai que provê as coisas. O Pai que cuida. O Pai que disciplina. O Pai que orienta. O Pai que é Pai de verdade. Obrigada, Senhor, porque temos descoberto isso em Ti. E hoje nós colocamos todos esses pedidos que foram feitos aqui. O Senhor conhece cada detalhe nas entrelinhas do que foi colocado
colocado aqui. Então nós pedimos a sua ação e o seu poder e a sua atuação sobre cada necessidade. Visita as nossas famílias, Senhor, visita as nossas casas, que nós possamos ser famílias fortalecidas no Senhor. Problemas todos nós teremos e temos, mas nós confiamos a Ti, a solução deles. Sabemos que em Ti encontramos solução. Então, no nosso momento de intimidade com o Senhor, em oração, na leitura da palavra, que o Senhor nos mostre os caminhos para resolver as nossas questões dentro das nossas casas. Possamos ter famílias saudáveis, que se amam, que se respeitam, em nome de Jesus. Visita a Carmelita na sua saúde, visita a Maria no seu processo de entrevista de emprego, ó Deus. Se essa porta for do Senhor para ela, escancare essa porta e que ela veja o seu poder e se derrame diante de Ti. Visita, Senhor, a família enlutada, os familiares da Nayane. Visita a Valnice, os seus filhos. Que o Senhor, o Deus de toda consolação, seja sobre eles. Ó Deus, o Senhor que conhece cada célula do nosso corpo, restaura aqueles que estão sentindo dores. Encaminha, Senhor, para bons médicos, para cirurgias, para bons medicamentos que vão surtir efeito, ó Deus. Aqueles que estão ansiosos, depressivos, encontrem descanso no Senhor. Aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, dê uma saída, Senhor, mostre o caminho. Enfim, nos abençoe, nos guarde, nos direcione. Nós contamos contigo, nós só temos o Senhor. E nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Oramos confiados em Ti, no nome do nosso querido Jesus. Amém. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso, meu defensor, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Amém, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra? Vamos. Ministração do Senhor para a nossa vida. E se você pode, abra sua Bíblia em Lucas 24. A gente vai ler a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do 13. É um texto bem cheio de detalhes e bem legal da gente compartilhar hoje. O Senhor foi esclarecendo algumas coisas no meu coração e aquilo que o Senhor me entregou, que eu consiga compartilhar com você e que Ele fale ao seu coração também, em nome de Jesus. Então, Lucas 24, a partir do 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram:
aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que as coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois partiu e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava do caminho, pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Texto lindo, cheio de nuances, cheio de camadas. E aí eu quero te convidar hoje para uma caminhada com Jesus. Topa? Uma caminhada com Jesus? Aqueles discípulos eram discípulos de Jesus, mas eles não eram um dos 12, 2 dos 12, eram daqueles que caminhavam com Jesus. E eles estavam lá, tinham acabado de viver a Páscoa em Jerusalém, e a época da Páscoa, todos da redondeza se concentravam em Jerusalém. Então, pelo que a gente entende, eles eram de Emaús, tinham ido para Jerusalém na Páscoa, e estavam lá e viram toda a movimentação da paixão de Cristo, da crucificação, ficaram lá até o domingo, ouviram falar que Jesus havia ressuscitado, mas nessa caminhada eles mostraram que algumas coisas se perderam aí deles, né? Então quero te convidar para essa caminhada. Eles caminharam com Jesus assim, uns 11 quilômetros. Vou fazer uma pergunta para o Márcio agora, que eu pensei em fazer de tarde, mas esqueci. A gente está aqui em Campo Grande, no bairro Amazonas, 11 quilômetros dá mais ou menos, porque ele que corre por aí, ele deve saber, né? Daqui até onde? Faz ideia? No Parque Shopping, mais ou menos. Daqui no Parque Shopping? Um pouquinho mais. Se ele errar, gente, foi pego de surpresa mesmo. Depois ele vai brigar comigo. Daqui mais ou menos no Parque Shopping, né? Andando, né, gente? Caminhando. A gente ia pedir um Uber, mas eles foram andando. Não, na realidade daqui na Michelin, que eu já fiz esse na caminho. Michelin, eu sei que você já fez. Na Michelin, um pouquinho mais. Na Michelin, lá no Curvinho do Correio. Aí, ó. Daqui lá na Michelin andando, né? Então te chamam para essa caminhada com Jesus. Esses discípulos, eles estavam tão concentrados na decepção deles, né? Porque eles esperavam que Jesus, até o versículo aqui diz, versículo 21, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas não redimir espiritualmente, redimir como rei, né? Livrando do peso de Roma ali, do povo. Então eles estavam tão fechados e tão concentrados nos seus desapontamentos, na sua decepção, que eles decidiram sair daquele meio, sair da cena ali de Jerusalém. Aquilo já não estava fazendo tão bem para eles, aquela confusão ali. Mesmo sendo um dia da notícia mais linda, de que Jesus havia ressuscitado, eles tinham acesso a essa notícia e mesmo assim, focados na sua decepção, na sua tristeza, eles resolveram sair de cena.
como Jesus é aquele que amava caminhar com as pessoas, Jesus percebe, acha aqueles dois ali e fala: não, vou lá, vou caminhar com eles um pouquinho. E eles não reconhecem Jesus naquele momento, né? Jesus acaba de ser ressuscitado ali, e aí Jesus vai caminhando com ele. Então o que a gente aprende primeiro nessa caminhada aí? Os discípulos estavam no caminho errado, porque era para eles continuarem ali em Jerusalém, porque o dia triste já tinha passado, o dia da ressurreição já tinha acontecido. Eles estavam no caminho errado, eles saíram da direção, mas Jesus foi ao encontro deles, mesmo eles fugindo da cena, mesmo eles fugindo daquele contexto, mesmo eles querendo voltar para casa e deixar tudo para lá. Eles estavam no caminho errado, mas Jesus foi ao encontro deles. E aí, gente, quantos de nós não fazemos isso também, não é? Abandonamos ali o lugar onde a gente deveria continuar, até ver o cumprimento da promessa, e a gente desiste pelo meio do caminho. E muitas vezes a gente está próximo do caminho certo, mas a gente não está no caminho certo. Eles estavam próximos, porque eles ainda estavam caminhando, saindo de Jerusalém. Estavam próximos do caminho certo, mas não estavam no caminho certo. Quantas vezes eu e você estamos pertinho de alcançar, pertinho de ver, pertinho de viver aquilo que o Senhor tem, mas aí a nossa visão se embaça, a gente passa a não ver nem o Senhor, a gente passa a não reconhecer nem o nosso Deus, simplesmente porque a gente não crê. Os discípulos estavam decepcionados, mas mesmo assim, Jesus queria recuperar a confiança deles. Eles estavam indo na direção errada, mas Jesus queria trazê-los. E eles estavam tristes e decepcionados, mas Jesus queria recuperar a confiança deles. Isso é muito lindo, né? Jesus nunca vai desistir. Jesus nunca vai desistir da gente. Mesmo quando a gente erra o caminho, Ele vai lá para resgatar a gente. Mesmo quando a gente está entristecido, decepcionado com Ele, com todos, Ele quer recuperar a confiança. Aqueles homens estavam depositando a confiança deles, como eu falei, numa possibilidade de algo que Jesus não tinha dito que faria. Jesus não prometeu para eles uma liberdade do país, né? Política, militar. Não era isso. Então eles estavam decepcionados por algo que Jesus não tinha prometido que faria. Olha como a nossa mente é muito doida, né? E eles, mesmo perto de Jesus, não tinham entendido isso. E aí se decepcionaram com aquilo que Deus não tinha prometido. Quantas vezes nós também não fizemos isso? Nos entristecemos, nos decepcionamos com aquilo que Jesus não falou que ia fazer. Por isso que a gente precisa, a devocional de hoje nos lembra, de ter intimidade, comunhão, para que a gente ouça a voz do Senhor, a reconheça e entenda o que Ele está dizendo, e coisas que a gente coloca na nossa cabeça que Ele não disse, que Ele não prometeu. E às vezes a gente se decepciona com Ele por coisas que Ele nem prometeu que faria. Cuidado. E outra coisa que você tem que tomar cuidado, eram 2 discípulos. Só tem o nome de um, o outro a gente não sabe, mas sempre vai ter alguém. Olha só, sempre encontrará alguém decepcionado com Jesus para te levar mais longe dele. Engraçado os 2 estarem decepcionados igualmente, né? Engraçado os 2 juntos ali, voltando, os 2 tristes, os 2 cabisbaixos, os 2 entristecidos. Querido, cuidado. Sempre vai ter alguém que vai corroborar com a sua tristeza, com a sua decepção, e vai estimular mais isso ainda em você. Cuidado com quem você anda no caminho.
Cuidado com quem você anda no caminho. Sempre vai ter alguém ali que vai te levar para mais longe. Vai concordar com a sua lamúria, com a sua tristeza. Cuidado, querido, cuidado, cuidado. E cuidado também, porque às vezes as pessoas querem as coisas de Deus, mas não querem Deus, né? Querem uma casa, querem um carro, querem uma cura, querem um emprego, querem uma solução. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Então, cuidado com isso. Os discípulos no caminho de Emaús nos ensinam isso. Nos ensinam que mesmo quando estamos no caminho, na direção errada, Jesus vem caminhar com a gente. E eles nos ensinam que mesmo decepcionados, Jesus quer restaurar a nossa confiança nele. É por isso que ele caminha com a gente. E aí, para a glória do Senhor, esse texto termina com uma boa notícia. A boa notícia é que eles recalcularam a rota deles. Hoje é dia de recalcular a rota, em nome de Jesus. Hoje é dia de você deixar a tristeza, deixar a lamúria, deixar a decepção. Perceber que Jesus está caminhando com você. E é muito bonito a forma como o Senhor Jesus se revela a eles, né? Eles vão caminhando, Jesus vai instigando, né? Vocês estão conversando sobre o quê? Ah, você não está sabendo? Aí Jesus vai deixando eles falarem, né? Porque Jesus deixa a gente abrir nosso coração, né, gente? Ele deixa. E aí depois Jesus explica para eles: mas vocês não conhecem as Escrituras? Desde os profetas estava tudo escrito que isso ia acontecer. E isso eles estão caminhando, até que chegam à aldeia ali de Emaús, a casa onde eles iam pousar, talvez a casa dos seus familiares. E eles convidam: andamos até aqui, vamos, entra aí pra gente tomar um café, né? E Jesus ainda fala: não, vou seguir eles, não, a gente faz questão, senta aí com a gente. E aí, quando eles deixam, e olha a riqueza desse detalhe, o anfitrião daquela casa não era Jesus, né? Eram eles. Só que eles permitem que Jesus seja o anfitrião. Jesus senta-se à mesa com eles. Isso para um judeu é um momento de muita comunhão. E Jesus toma o pão, abençoa e parte. Isso seria papel do anfitrião. Quando eles deixam Jesus tomar a frente da situação, quando eles deixam Jesus ser Jesus, e aí Jesus, aquela forma de abençoar, de partir o pão, abrem-se os olhos deles e eles têm a grande revelação de que estavam caminhando a 11 quilômetros, 10, 11 quilômetros, com o Jesus ressurreto. Aleluia! Você precisa, eu preciso deixar Jesus ser o anfitrião, deixar Jesus ser Jesus, deixar Jesus fazer o que só Jesus pode fazer. Muito legal a sutileza desse detalhe. Foi Jesus que os serviu. E aí os seus olhos se abriram e eles puderam ver quem era. E aí essa revelação de quem era Jesus os trouxe para o caminho certo, os trouxe para a rota certa, porque o texto conclui dizendo que eles voltaram. Jesus desaparece ali daquele momento e aí eles voltam correndo. Então são 22 quilômetros num dia, hein? Para se encontrar com seus outros discípulos, com seus amigos. E aí eles já não tinham tristeza no olhar, já não tinham decepção no olhar, eles já tinham uma boa nova para contar. Encontram os discípulos e os discípulos falam: Simão viu Jesus. E eles falaram: nós também vimos, nós conversamos com ele. É Jesus, é a revelação de Jesus que vai mudar toda a história, que mudou a história desses dois homens que iam voltar decepcionados e tristes para sua casa e viram com seus próprios olhos o Cristo ressurreto. Coisa linda, coisa linda. Então, hoje o desafio do Senhor para nós é: mude a rota.
Deixa Jesus ser Jesus, deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer. Mude a rota. E a coisa mais legal, vá contar para alguém que Jesus está vivo. Não fica com essa notícia só para você não, porque eles poderiam continuar lá, não é? Em Emaús e felizes, mas lá. Não tão decepcionados, mas lá. Mas não, eles foram lá e vamos contar e vamos nos alegrar, vamos viver de novo. O brilho nos olhos, a certeza de que Jesus não mentiu, de que Jesus não falhou, de que o que Ele falou, Ele cumpriu. Ele sofreu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ah, querido, eu tenho certeza que tem alguém que você conhece que precisa ouvir essa verdade. Seja você que vá contar essa verdade para alguém, como os discípulos que estavam tão decepcionados, tão tristes. Sua história foi recontada e eles foram anunciar a Jesus. Então que nessa caminhada com Jesus, primeiro, você não erre o caminho, mas se por acaso você errar, Ele vai estar com você no caminho. Segundo, quando você se decepcionar, dá uma olhada se você não está se decepcionando por algo que Jesus não prometeu. Mas mesmo assim, se você se entristecer, o Senhor quer recobrar a confiança, a sua confiança nele. Ele vai trabalhar por isso. E outra, deixa Jesus ser Jesus. Encontre, reencontre esse Jesus e conte a todos o que Ele fez na sua vida. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E eu já estou ouvindo essa introdução. É Ele que muda o nosso viver, né? Amém. Que mudou a situação daqueles discípulos, né? Estavam totalmente cabisbaixos, tristes. E depois voltaram correndo para contar as boas novas, né? Jesus muda. Amém. Ninguém fica igual quando se encontra com o Senhor Jesus. Amém. Nessa noite Ele possa mudar o seu viver, mudar as suas rotas. Amém. Transformar a sua vida aí. Em nome de Jesus. Vamos cantar isso? Se Jesus já mudou a sua vida, cante isso com fé. Cante bem alto, abra a janela, deixa seu vizinho ouvir. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Ele fez o quê? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Se Jesus Cristo, Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Meu viver. Meu viver. amém. Canção antiga que casa com uma mensagem tão atual, né? Verdade. Amém. Fala sobre isto, fala toda a gente, Sim, né? sim. E foi o que os discípulos foram fazer. Você que já é lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, você precisa expor isso para o mundo, para os seus familiares. Não deixe que ninguém se perca
e você guardando essa preciosidade que é Jesus Cristo em você. Vamos espalhar, vamos reverter, recalcular nossa rota e espalhar essa mensagem com alegria. E você pode falar, você tem sua rede social, você tem seu convívio aí com outras pessoas. Fale de Jesus, fale de Jesus. Ai, que coisa boa! Chegando no finalzinho da live de hoje. Valéria entrou aí, um beijinho, Valéria. Vamos divulgar a live, gente. Ajuda a gente a propagar essa mensagem, esse momento de adoração. Que se foi bênção para você, que possa abençoar outras pessoas. Compartilha aí nos stories, manda um aviãozinho aí com o link da live. O importante é que ela possa, mesmo depois desse momento agora, continuar viva e chegando em outras pessoas. Fique atento aí, quinta-feira, a devocional, é um dia especial, mês de maio. Quem é esperta já sabe, mês de maio, o mundo cristão é um mês que a gente celebra, o mês da família, né? Então, quinta-feira nós vamos fazer uma ação baseada na devocional de quinta-feira. Então, a devocional vai subir às 6h30 da manhã. Você assiste a devocional, na verdade, faça a sua devocional juntamente com a gente. E aí a gente vai fazer a ação. Na quarta-feira, a Gisele vai começar a soltar as informações que a gente quer passar quinta-feira aí, propagando as famílias nossas pro mundo aí, que somos famílias abençoadas. Amém. E semana que vem, né? Já lançamos hoje, nós vamos fazer a live com os cânticos que marcaram as nossas vidas. A Simone já pediu um aí. Carmelita também, já anotei. Então nós vamos cantar canções. Fizemos isso ano passado, vamos fazer esse ano. E ore, novamente falando, para que no segundo semestre isso tudo aqui se torne presencial. E voltemos aí a fazer o nosso culto, aonde quiser que seja, né? Amém. Deixa o Mas Senhor que fazer, né? tenhamos aí essa oportunidade de adorar juntos, né? Amém, amém. Que Deus te abençoe. Lembrando todo o nosso movimento aí, devocionais diárias, grupo no WhatsApp, leitura anual da Bíblia. Segunda-feira quero te ver aqui. Convide alguém para estar com a gente também. E que essa semana você perceba que a boa mão do Senhor está conduzindo vocês. Carmelita, Patrícia, Ângela, Valnícia, Geise, Glaucia e tantos outros que estão aí. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Um beijo e até amanhã, 6h30 na devocional. Fiquem na paz. Ótima noite. Amém. Tchau, gente.